O fogo não sobe em linha reta. Ele dança, procura ar, lambe a madeira e quando encontra vira um animal. Em algum ponto da noite, Kiev deixa de ser uma cidade e se torna um labirinto de fumaça. Telhados estouram como costelas. O céu fica baixo, pesado, do tom de ferro quente. Gente corre sem saber para onde. Um homem tropeça com uma criança no colo e por um segundo tenta decidir entre a rua e o pátio de uma igreja. Não há escolha boa. Há só o som de algo grande chegando. Cascos, gritos curtos, madeira quebrando, uma pancada seca que faz a terra tremer. Depois, um silêncio estranho, como se a própria cidade prendesse a respiração antes de morrer. Lá dentro das muralhas, alguém fecha os olhos e reza rápido demais. Lá fora, alguém não reza, só aponta. E a pergunta no meio do caos não é quem vai vencer, é outra, mais fria. Como uma cidade que se achava eterna, descobre em poucas horas que pode desaparecer. O que você está vendo é dezembro de 1240. Kiev, coração espiritual e simbólico da antiga Rus, sendo esmagada pela máquina de guerra mongol. Não é apenas um cerco, é uma ruptura. Um daqueles momentos em que uma ordem inteira do mundo cede como gelo fino. A invasão não leva só vidas, ela leva certezas. Ela mostra que distância não protege, que muralha não garante, que nome antigo não assusta ninguém. Depois de Kiev, o mapa mental da Europa Oriental muda, as rotas mudam, os centros de poder mudam e o futuro começa a se reorganizar em torno de uma lembrança: o dia em que a grande cidade caiu. A tragédia é extraordinária porque não é um acidente isolado, é o choque entre dois tempos. Um mundo de cidades, igrejas e principados fragmentados encontrando um império em movimento, treinado para vencer rápido, para aprender rápido, para punir rápido. E quando isso acontece, não volta ao que era. Existe uma ideia confortável, repetida até virar anestesia: mas Kiev já estava decadente. Como se a queda fosse inevitável, como se a cidade já estivesse deitada esperando o golpe final. Essa é a história contada por quem olha ruínas e imagina que elas sempre foram ruínas. A realidade é mais cruel justamente porque era mais viva. Kiev não era só pedra e cúpula dourada. Era mercado, era embarcação no Dnieper, era ferro, cera, peles, grãos. Era o prestígio de ser um lugar onde o sagrado tinha endereço, onde as palavras dos monges e o barulho das feiras conviviam no mesmo quarteirão. E mesmo com disputas internas, mesmo com rivalidades entre príncipes, havia ali uma ideia persistente de continuidade. A cidade já tinha atravessado incêndios, guerras, intrigas. Ela sabia se reconstruir. Essa experiência vira uma armadilha psicológica. Se sempre voltamos, por que não voltaríamos agora? No começo do século XIII, o mundo da Rus era uma rede. Não um país unificado, mas um conjunto de principados ligados por sangue, comércio e religião. Kiev tinha o peso do símbolo, mas o poder real escorria por várias mãos em várias cidades, cada uma defendendo seu pedaço de honra. A economia respirava com o rio. O Dnieper era estrada e sustento. Mercadores iam e vinham levando sal, tecidos, metal, madeira, escravos, histórias. A cidade era um ponto de encontro entre florestas do norte e estepes do sul, entre o que era agrícola e o que era nômade, entre o mundo de igrejas e o mundo de cavaleiros. E essa interconectividade, o que fazia Kiev rica e importante, também fazia Kiev vulnerável. Quando você depende de rotas, depende de previsibilidade. Quando você depende de alianças, depende de confiança. Quando você depende de mensageiros, depende de tempo. E o inimigo que se aproxima não vai respeitar nenhum desses ritmos. Agora vamos para muito longe de Kiev, para um lugar onde a linha do horizonte parece não ter fim. A estepe. Um mundo de vento, grama seca, céu duro e silêncio aberto. Lá, o perigo não surge como um exército com bandeiras. Ele surge como necessidade.
Em anos difíceis, a estepe cobra. Ela exige movimento, exige caça, exige pasto, exige decisão e, ao mesmo tempo, oferece uma coisa que cidades não entendem: liberdade para deslocar tudo. Famílias, rebanhos, tendas, vida inteira. O que para uma cidade é abandonar, para a estepe é sobreviver. É nesse ambiente que se forma uma cultura de guerra e logística que não depende de castelos, depende de disciplina, de comunicação, de velocidade. E então surge algo ainda mais raro: uma unificação. Tribos que antes brigavam entre si passam a obedecer a uma mesma vontade. Não porque viraram amigos, mas porque entenderam que juntos eles podem ser invencíveis. Quando esse novo poder começa a se expandir, ele não parece, de início, o fim do mundo. Parece só mais um rumor vindo do leste. Um boato atravessando fronteiras, chegando em mercados como uma história exagerada. Cidades sumiram, exércitos foram varridos, eles aparecem do nada. O ponto de contato não é Kiev, é a borda. As fronteiras abertas, as cidades menores, os lugares onde o mundo civilizado encontra a estepe e acha que pode negociar com ela como sempre negociou. Um nome começa a circular com medo: Batu. E junto dele a sombra de um homem que não está presente, mas está em tudo: Subedei, o estrategista. Os mongóis aprendem rápido sobre o inimigo, observam, perguntam, usam intérpretes, desertores, prisioneiros. Eles não avançam cegos, avançam sabendo. E quando chegam, o choque é duplo. Não é só o golpe físico, é a sensação de que o atacante entende você mais do que você entende ele. A tragédia vira portal quando as primeiras cidades importantes caem e o padrão fica claro. Não é uma guerra de cavalheiros, nem um cerco que respeita a estação e calendário. É uma sequência, um ritmo, uma matemática de terror. Se resistir, será exemplo. Ano após ano, o avanço empurra a linha do medo para o oeste. Em 1237, Ryazan é atingida e esmagada. Depois, Vladimir Suzdal. Cidades que tinham igrejas, oficinas, famílias inteiras vivendo um cotidiano comum viram cinza e ossos em poucos dias. As notícias chegam como espinhos. Ninguém consegue medir a velocidade de um inimigo que não precisa parar. As rotas de fuga entopem. Pessoas carregam o que conseguem em sacos e trenós. Algumas abandonam tudo porque entenderam tarde demais que riqueza vira peso. O inverno, que às vezes era proteção, também vira estrada. Rios congelados facilitam passagem e a paisagem branca não esconde fogo. E assim, como um incêndio que pula de telhado em telhado, a campanha chega bem perto demais. O nome Kiev começa a ser pronunciado como última barreira, como se a cidade tivesse um escudo invisível por ser antiga, por ser sagrada, por ser Kiev. Quando a ameaça vira certeza, a reação humana se divide. Há os que querem negociar, há os que querem resistir até o fim, há os que esperam a ajuda de aliados que nunca chegam. A fragmentação política cobra juros altos. Mensageiros saem, retornam ou não retornam. Conselhos se reúnem. Alguns príncipes calculam, outros hesitam, outros disputam precedência enquanto o tempo some. A fé, que antes era consolo, vira também instrumento. Procissões, votos, promessas. A esperança de que a cidade sagrada será poupada por ser sagrada. Mas o outro lado não está jogando o mesmo jogo simbólico. Os mongóis testam muralhas, escolhem pontos, montam máquinas de cerco com especialistas, muitos deles capturados de outras regiões. Eles trazem uma guerra que aprendeu a derrubar pedra e uma disciplina que não depende de coragem momentânea. E os erros se acumulam. Confiar demais em muralhas e de menos em coordenação. Esperar reforços como se o mundo ainda tivesse tempo. Tratar o inimigo como uma tempestade que vai passar, e não como um método. Então chega o colapso, e ele é mais íntimo do que o combate. Quando uma muralha cede, não cede só um pedaço de cidade, cede um pacto social. As pessoas descobrem, de uma vez, que a lei não anda mais nas ruas, que a proteção prometida não vem, que o vizinho pode virar obstáculo.
Relatos medievais falam de igrejas cheias, de gente buscando abrigo no sagrado, como se o sagrado tivesse paredes mais grossas. Falam de gritos que não acabam, de corpos nas vias, de uma cidade tão cheia de mortos que o ar muda. Mesmo quando as palavras são poucas, dá para sentir o que elas evitam dizer. O medo reorganiza a moral. Alguns defendem com ferocidade, outros fogem, outros se escondem. E há os que traem, não por maldade teatral, mas por pânico, por fome, por cálculo de sobrevivência. O pior não é só a morte, é a sensação de que o mundo deixou de fazer sentido. Quando uma sociedade entra nesse estado, ela procura culpados com a mesma urgência com que procura água. Desespero pede explicação, e explicação muitas vezes vira perseguição. Estrangeiros, mensageiros, minorias, os diferentes. Qualquer um pode virar alvo da suspeita. É o mecanismo antigo. Se não conseguimos derrotar o inimigo real, inventamos um inimigo interno. E quanto mais a situação piora, mais a violência parece, para alguns, uma forma de controle. Não é necessário que isso tenha sido organizado por um único líder para ser devastador. Basta o rumor, basta o olhar atravessado, basta a ideia de que alguém deve ter provocado isso. O cerco não destrói só casas. Ele expõe o quanto a humanidade pode ficar perigosa quando se sente encurralada. E enquanto a história costuma focar nas muralhas e nos grandes nomes, o impacto verdadeiro escorre para fora da cidade, para o campo, para o mundo invisível das aldeias. Porque uma capital não vive sozinha, ela é alimentada por mãos que ninguém conhece. Quando Kiev cai, as estradas mudam de função. Não são mais caminho de comércio, são caminho de fuga. Vilas se esvaziam, celeiros ficam fechados, animais ficam soltos ou morrem presos. O inverno cobre rastros, mas não cobre a ausência. A natureza começa a reclamar espaço. Horta vira mato, pátio vira lama, estruturas de madeira apodrecem sem manutenção. E em algum lugar, um camponês olha para o horizonte e entende que o problema não é só um exército passou. O problema é que a ordem que garantia a próxima colheita foi quebrada. O recuo não chega como vitória, chega como esgotamento. Depois de saque, destruição e subjugação, a máquina mongol não fica parada em ruínas por romantismo. Ela se reorganiza, ela cobra tributo, ela transforma o que restou em parte de um sistema maior. Para os sobreviventes, não há um dia claro em que tudo termina. Há só o dia em que o barulho diminui, em que o cheiro de fumaça fica menos intenso, em que os passos nas ruas voltam a existir, mas sem confiança. A tragédia não some, ela muda de forma. O mundo pós-1240 é um mundo em que Kiev não é mais o que era. A cidade continua existindo, mas sua centralidade se desloca. O eixo político da região aos poucos vai se reconfigurar. Novos centros crescerão sob outras condições, em outro jogo de poder, frequentemente sob a sombra do tributo e da influência da horda. A mentalidade também muda. A guerra deixa de ser um evento episódico e vira uma realidade estrutural. Fortificações são repensadas, alianças ganham outro peso e o trauma coletivo se transforma em memória. Aquela memória que atravessa gerações e vira aviso. Pode acontecer de novo. Ao mesmo tempo, o contato forçado com redes maiores de império cria novas dinâmicas. Rotas podem ser redirecionadas, elites podem se adaptar, alguns podem prosperar sob o novo regime enquanto outros desaparecem. O novo mundo não nasce bonito, ele nasce funcional, duro, moldado por sobrevivência. E quando a poeira histórica baixa, fica uma pergunta que ainda incomoda. Kiev caiu por fraqueza? Ou caiu porque enfrentou algo que seu tempo ainda não sabia nomear? Uma forma de guerra mais rápida que a política, mais coordenada que a tradição, mais móvel que a fé? Hoje nós também confiamos em estruturas que parecem sólidas, rotas que parecem garantidas, sistemas que parecem grandes demais para falhar. E às vezes esquecemos que a história não anuncia a mudança com trombetas. Ela chega como ruído distante, um rumor, um aviso ignorado. Até que, de repente, estamos no meio do caos. Talvez seja por isso que o passado ainda nos persegue com tanta força, porque ele não é um lugar seguro para visitar.
é um espelho. Eu sou o narrador desta viagem pelas ruínas e pelas escolhas humanas. E se a gente olha para trás, não é para morar na tragédia, é para reconhecer os sinais antes que o mundo volte a pegar fogo. Na próxima era, outras cidades vão acreditar que são intocáveis, e outras forças vão provar o contrário. Você consegue enxergar no seu próprio tempo quais muralhas são reais e quais são só histórias que contamos para dormir?